E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá? Vamos seguir com o nosso curso? Vamos lá, para cima. Passada a etapa recursal, recomenda-se realizar a retificação do aprendizado, que consiste em mapear a performance por assunto da matéria e buscar ativamente entender os fatores que te levaram a assinalar a alternativa errada. Essa etapa é importantíssima para o candidato sério, o concurseiro sério. Porque pode ser que nessa prova específica que você acabou de realizar, você não consiga obter a sua aprovação. Mas, se realizar a retificação no aprendizado, mapear tudo que precisa melhorar, você vai aumentar substancialmente o seu padrão como candidato e na próxima prova você vai chegar muito mais preparado e vai ser muito mais um candidato competitivo, um candidato sério à aprovação. Mas algumas pessoas realmente ignoram essa etapa do processo e acabam que não vão evoluindo da maneira ou na velocidade que poderiam. Se você realizar esse mapeamento, eu peço que você entenda que você terá uma radiografia do desempenho em uma prova real, por disciplina, por matéria ali, né? Claro que você deseja uma aprovação imediata, mas se não conseguir nesse processo seletivo, pelo menos você vai identificar os erros e, na sequência, vai atuar ativamente, né, para atuar ali com vontade, consciente, para corrigir. Assim, chegará mais maduro e preparado no próximo certame. Entenda questão por questão que você errou, comparando o seu método de resolução com a solução apresentada por professores. Inclusive, isso já foi feito num processo realizado por ocasião da fase recursal, porque você mapeou tudo que você errou, viu em sites especializados a solução proposta por professores, verificou se era possível mudar ou não, solicitar, né, um recurso para mudança de gabarito, escriturou esse recurso, e então assim, você já fez todo esse processo, teoricamente, né? Depois, tente resolver as questões na primeira semana subsequente à fase recursal e veja se consegue dar a solução correta. Isso é uma proposta, né, pessoal? Para ver se você conseguiu internalizar a solução daqueles tipos de questões ali. Por vezes, você poderia identificar que internalizou de modo errôneo determinado aspecto do conteúdo e será necessária uma retificação do aprendizado. E não adianta ficar ali chorando, triste, com cara de bravo, desalado. Aprender com um erro em uma prova real normalmente tem o efeito de fazer o candidato não errar mais. Isso aqui é clássico. O camarada ele vai lá, erra na prova e fui reprovado por uma questão. Aí você pede para ele falar especificamente, ele consegue dizer exatamente a solução, porque aquilo ali marca a pessoa. Sendo que para isso acontecer é necessário uma busca ativa para a compreensão de tudo que aconteceu ali. Por que você errou, o que era certo. Bem, pessoal, isso aqui não vem naturalmente. Se você identificar, há uma fortíssima, grande tendência de não esquecer mais. Porque você errou no processo seletivo real. Não numa bateria de questões, ali num caderno de questões feito em casa, despretensiosamente. Como já foi falado, para obter ser feito é mandatório, né? É necessário ser diligente. Peço que tente localizar o subtópico por disciplina que você errou. Como, por exemplo, errou uma questão de direito constitucional e classificou a questão dentro do subtópico controle de constitucionalidade. Desse modo, você conseguirá localizar dentro do conteúdo o subtópico que resta não consolidado. Poderá se surpreender, né, inclusive, ao perceber que um subtópico foi exigido por mais de uma vez nesse mesmo processo seletivo e você não conseguiu dar respostas adequadas. Ora, nesse cenário, percebe-se claramente que você precisa melhorar a profundidade e entendimentos naquele subtópico. Você acabou de conseguir um indicador, um direcionador do assunto a ser fortalecido em estudos posteriores. Você poderá agora melhorar exatamente nesses pontos. Seguindo com a análise de desempenho, vamos agora
focar não mais por questão, mas por disciplina. Entender o resultado por disciplina pode mudar a direção do esforço no qual você está dando na preparação e corrigir o rumo para as próximas provas. Eu vou apresentar aqui uma tabela com o resultado fictício de um candidato para aquele concurso, né, o Agente Fiscal de Renda de São Paulo 2013. Mas apenas para ilustrar a forma de como mapear a performance por matéria, né? Esse é o concurso, foi o último, né, para auditor fiscal da Receita Estadual. Aqui temos uma tabela no qual temos uma coluna que indica qual prova a disciplina está por linha nessa tabela, nessa coluna. Aqui temos o número de questões que foram propostas por disciplina e a quantidade de acertos desse candidato fictício. E aqui temos uma porcentagem no qual tem um jogo de cores. Quanto mais vermelho ali, pior foi o resultado. Então aqui a gente tem um resultado muito bom, por exemplo, em inglês, no qual eram 10 questões propostas, o candidato acertou 9, tendo um resultado de 90%. Aqui temos outros resultados não tão positivos, como, por exemplo, Economia e Finanças Públicas, na qual foram 20 questões propostas, e o candidato acertou só 7 itens, obtendo 35% de acerto. Descendo aqui a nossa coluna de porcentagem de acertos, nos chama a atenção também Contabilidade Geral, que atingiu 47%, e Contabilidade Avançada de Custos, no qual o candidato atingiu 44%. De 25 itens propostos, acertou apenas 11. Tudo bem, eu peço que você realize um estudo desse com o seu resultado após um certame real. Então você vai lá e vai planilhar o seu resultado e vai mapear as porcentagens por matéria para entender as matérias, assim, ter uma visão macro do que está acontecendo com o seu desempenho, o seu resultado real, tá bom, pessoal? Como a gente viu, né, observamos o desempenho foi negativamente crítico em economia e contabilidade. Olha só, economia e contabilidade. Beleza? O efeito, entretanto, do baixo desempenho na pontuação final da disciplina contabilidade é maior, tendo em vista que a quantidade de questões na prova e o peso, ou seja, foram mais questões de contabilidade e cada questão valia mais, porque nessa prova tinha o fator multiplicativo. Ou seja, eram mais questões e cada uma valia mais. O efeito prático de ter um desempenho ruim na contabilidade foi devastador para esse candidato fictício nesse processo seletivo. Diante dessas informações, torna-se mandatório revisar o planejamento de estudo, adicionando horas para as disciplinas com baixo desempenho. Esse reforço pode levar alguns meses pós-prova. Isso se deve ao fato do candidato, às vezes, apresentar uma dificuldade maior nessa área do conhecimento. Então, às vezes, né, é necessário um período longo para amadurecer na matéria, para retificar entendimentos, para conseguir aprofundar no que é cobrado, na forma que é cobrado, e deixar bem cristalizado na sua mente ali o que tem que ser feito. Mas é assim que o candidato ali, né, o concurseiro, ele se torna um candidato amadurecido ali, um candidato real. Ele vai ter que passar por cenários não tão positivos, um mar forte ali, né? Recomenda-se, entretanto, realizar uma reflexão sobre a metodologia empregada para aprender a disciplina com baixo rendimento, relacionado com a forma na qual foi exigida na prova. Inclusive, pode ser produtivo tentar novas técnicas de estudo da abordagem. Daí a ideia que temos que o candidato ele estudou mais por videoaula e teve um rendimento ruim naquela matéria. Ele conseguiu entender isso com aquela tabela que ele mesmo produziu do seu rendimento por matéria
e ele viu que e ele fez essa reflexão de que a maior parte do tempo foi videoaula. Tudo bem, agora ele pode trocar o enfoque para ou leituras de livros, PDFs, ou focar em exercícios. Ou o contrário, ele fez muito exercício, mas ele decorou a resolução daquele exercício, ele não entendeu a parte teórica ainda. Então, talvez seja necessário parar, voltar um pouco para a parte teórica, mais leitura, e combinar mais leitura com a resolução de exercício. O que você vai fazer exatamente, não tem como dizer. Você vai pegar as técnicas de estudo que foram explicadas para você na nossa última aula e poderá rotacioná-las, mas não deixe de fazer essa reflexão. Tudo bem, pessoal? Então vamos parando esse nosso encontro agora. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Espero vê-los em breve. Até mais.